Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para estarmos comentando sobre a lição de jovens que será ministrada no dia 7 de fevereiro de 2023, cujo tema é Santidade de Dentro para Fora. Estaremos falando sobre esse tema. E quando falamos de santidade interna, em contraste com a externa, nós nos deparamos com o texto, com aquela, já vem em nossa mente os fariseus, que eram pessoas que gostavam de demonstrar uma santidade externa, gostavam de demonstrar que eram santos, mas por dentro Jesus os chama de sepulcros caiados. O resumo da lição, Deus deseja uma santidade autêntica que vem de dentro para fora, então aquela santidade interna, que é aquela que só Deus conhece, mesmo que ela venha refletir do lado de fora, do lado externo, mas o que importa é o que está na parte de dentro, na parte interna do homem. Quando falamos de falsa santidade ou santidade externa, vem à mente o grupo dos fariseus, que durante todo o ministério de Jesus estava lá presente, tentando contradizê-los em alguma coisa. Movido por inveja, por ver em Jesus um mestre mais atraente do que eles, foram alvos por várias vezes de reprovação de Jesus quando se tratava das leis de Israel. Então ele sempre estava ali rodeando o ministério de Jesus, as pessoas que estavam ali à volta, para ouvir Jesus, e aquilo causava inveja. Por quê? Porque até então eles eram a atração, eles eram as pessoas que ensinavam as leis, e agora eles encontram um novo rabino, um novo mestre, ensinando leis, e muitas dessas leis que eles ensinam, contradizia a tradição dos fariseus, não a lei dos fariseus, mas a tradição que eles ensinavam. Eles se apegavam muito mais a tradições do que as leis, Então foi isso que Jesus reprovou. É bom ressaltar que Jesus jamais reprovaria quando eles ensinavam leis, a lei de Moisés. Ele reprovou quando eles colocavam as tradições acima das leis. É isso que foi um dos focos que houve um grande debate entre eles. E eles ficaram com inveja de Cristo exatamente por quê? Porque Cristo, sendo autêntico, a Bíblia diz que ele ensinava não como escriba ou fariseu, mas como quem tinha autoridade. Então isso causou inveja neles que se declaravam totalmente santos. Então nós vamos falar sobre a hipocrisia dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus é um grupo que surgiu no período do Judas Macabeu, lá no 2º século. E eles tinham o nome Hassadim, que significa santo. Então, quando se fala fariseu, no tempo de Jesus se tornou algo comparado à falsa santidade, à hipocrisia. Mas no original, na origem, eles eram pessoas santas, separadas para fazer o trabalho que eles acreditam, os teólogos até entendem, que são continuistas de Esdras, que é considerado um dos primeiros, o primeiro escriba após o regresso do cativeiro, Então, Esdras teve o dever, de estar ali ensinando o povo a lei. O povo ficou 70 anos no cativeiro, muitos já tinham esquecido os preceitos. Então, Esdras teve essa incumbência, junto com Neemias, de estar trazendo o povo de volta à palavra. Então, e no período do Macabeus, que é bem depois do cativeiro, lá pelo 2º século, esse grupo aparece continuando esse trabalho de Esdras, que é lá do 5º século. Então eles surgiram no 2º século antes de Cristo, nós já falamos aqui no período de Macabeus, e eles traziam essa ideia de que eram continuistas. E aqui eu coloquei aqui que eles não eram totalmente homogêneos. Entre eles tinha duas linhas, duas escolas, a escola de Shammai e a escola de Hillel. A escola de Shammai era mais conservadora, era aquela que pegava muito ao pé da letra na lei, A Hillel já era uma mais light, mais tranquila, já não era tão radical. Então era um mais conservador, mais fanático, e o outro mais liberal, no caso de Hillel. Então essas duas linhas dentro do grupo dos fariseus. Estima-se que no tempo de Jesus havia aproximadamente 6.000 fariseus ali em Jerusalém. Então era um grupo muito grande e muito forte. Os escribas e fariseus acreditavam ser verdadeiros mestres. Na verdade, essa era a ideia. Eles acreditavam, porém, muitas vezes eles falhavam no quesito ensino. Por quê? Porque eles não estavam mais preocupados em aparecer do que realmente ser o que era, Jesus disse que estava sentado na cadeira de Moisés.
Por isso, deveria ser ouvido pelo povo. Jesus, porém, recomenda a não imitar as suas obras. Isso é muito triste, né? Quando você vê alguém pregando, né, e você fala assim, poxa, que mensagem legal, que boa palavra, mas na prática as pessoas são reprovadas, né? Então isso é pura demagogia. Eu ensinar algo que eu não viva, né? Mas Jesus deixou bem claro, ouçam porque estão sentados na cadeira de Moisés, ou seja, eles têm a lei na mão, eles têm a Bíblia na mão. Então ouçam por causa da palavra, não por causa deles. Ouçam por causa da Bíblia, não por causa deles, porque eles não seguem o que eles ensinam, mas eles ensinam a verdade. Exceto no caso das tradições, quando colocava elas acima da lei. Mas em tese eles ensinavam a verdade, então Jesus orientou. Ouçam eles, porque eles estão na cadeira de Moisés, eles têm a lei, a Bíblia na mão, isso que Jesus estava dizendo aqui. Isso nos mostra que mesmo nós com a Bíblia na mão, nós podemos, né, estar ensinando alguém e ser reprovado, né? Está ensinando alguém a fazer algo que nós mesmos não praticamos, né? Igual falar sobre amor, é muito fácil falar sobre amor, né? Tem as técnicas, tem ali os 4 tipos de amor. Eu trazer um estudo muito bonito, mas na hora de eu viver aquilo ali eu falhar. Então ensinar é mais fácil do que viver, né? E muitas vezes as minhas atitudes impedem as pessoas a ouvir o que eu digo. Então se eu sou uma pessoa que não tem um bom caráter, que eu não ajo bem no reino de Deus, não tenho uma boa postura no reino de Deus, isso pode dificultar aquilo que eu transmita, porque as pessoas não vão conseguir ouvir, porque elas vão estar olhando para mim pelo que eu faço. Então por isso que Jesus fala, imagina Jesus orientando o povo, ouça os fariseus, mas não faz o que eles fazem, né? Isso tira a credibilidade de grandes líderes, que uma das maiores características de um líder é antes dele ensinar, ele viver o que ele ensina. Esdras colocou no seu coração estudar a lei, entendê-la para depois aplicá-la, né? Aplicar a sua vida para depois ensiná-la. Então nós temos aí, né? Jesus repreende a falsa devoção dos fariseus. Ao repreender sobre a purificação externa e não preocupar com o interior do prato, Jesus usa isso para comparar a eles no que tange a santificação. Então eles tinham aquela preocupação de lavar o prato, né? Mas só a parte externa, né? E não a parte aonde era mais necessário estar limpo, estava cheio de rapina. E Jesus falou assim, é igual vocês estão só preocupados com a parte externa, mas por dentro está cheio de rapina. O que adianta estar limpo por fora e por dentro, onde é mais importante, está cheio de rapina? O interior é a parte que se usa, no entanto, onde se deve ser verdadeiramente limpo. A limpeza externa nos revela a religiosidade, a interna nos revela a santificação. Então, quando eu estou muito limpo por fora, mas por dentro eu estou impuro, né? Eu estou vivendo algo e falando diferente daquilo que eu vivo. Então, a limpeza externa revela a religiosidade. O que é aquilo? O que é isso? Aquelas pessoas que são religiosas, são os fanáticos. Ele gosta de seguir à risca a liturgia, né? Mas quando vai para a prática, né? A prática de vida, ele falha. Então, a santidade, ela nos revela que nós, antes de vivermos a religiosidade, temos que viver a prática da palavra, né? A santificação interna. E é aquela que muitas vezes não aparece, mas é aquela que Deus vê, que o importante é quem vê. O importante é como Deus vê, não como as pessoas nos veem. A exterioridade da santidade e a prática da injustiça. Os fariseus faziam acusações injustas a Jesus e aos seus discípulos. O que eles questionavam sobre lavar as mãos não era um preceito de Moisés, mas tradição dos anciões. E eles equiparavam essas tradições à Torá. Essa tradição era a tradição oral que hoje se encontra registrada no Talmud, que para a maioria dos rabinos tem autoridade igual à Torá. Então a gente vê aqui que eles acusavam os discípulos por não lavar as mãos ao alimentar. Não era algo tão aberrante, né? Não era um pecado não lavar as mãos. A questão é que era uma questão de higiene e virou uma tradição dos anciões. Só que eles pegavam essas tradições e colocavam elas paralelas à lei e muitas vezes até acima da lei. O próprio Jesus falou assim, vós invalidais o mandamento pelas vossas tradições. Eles colocavam as tradições acima da lei. Então, aqueles costumes, né, trazendo para nós hoje, é a mesma coisa de eu pegar um costume local e colocar como força de doutrina, como força de lei, né, colocar acima da lei, né? E vivemos isso muitas vezes em muitas igrejas,
onde a gente vê muitos costumes que virou uma verdadeira doutrina, né? E a doutrina ela é universal e é eterna. O costume ele é local e temporal, ele pode mudar, né? Quantas coisas fazíamos na década de 60 que não se vê nem falar mais hoje, né? Mesmo dentro da igreja, no mundo secular, quantas coisas mudaram de lá para cá. Então, os costumes mudam de acordo com os tempos. Agora, a lei de Deus, ela é eterna, né? Então ela não muda, ela é imutável, assim como Deus. Então eles tinham essa lei oral, e essa lei ela gerou, né, uma enciclopédia judaica conhecida como Talmud, que é dividida em duas partes, o Mishnah e o Gemara, né? Esse Talmud, lá pelo segundo século depois de Cristo, entre o segundo e terceiro século, eles começaram a produzir, trazer essas leis, tradição para esse Talmud, porque até então elas eram oral, era passada de pai para filho, e aí eles passaram então a registrar. Isso tornou hoje o Talmud. Hoje, para os rabinos, o Talmud, para muitos deles, tem a mesma autoridade da Bíblia, né? Muitos deles respeitam o Talmud como se fosse a Bíblia, né? Como se fosse a própria Taná, né? E nós sabemos que é só uma tradição. Voltando a dizer, muitas vezes nós pegamos costumes que nós não temos como provar na Bíblia que é bíblico, não tem como você achar um texto que comprove, pode até tentar torcer, né? Para adequar, mas não adequa, mas quando você vai para o contexto não dá certo, mas mesmo assim tem gente que insiste em dizer que aquilo é de Deus, né? E presta atenção, nem tudo que é bom quer dizer que é de Deus, nem tudo que é ruim quer dizer que é do diabo. Existem situações que a gente precisa analisar o contexto, né? E é interessante que, às vezes, quando se trata de doutrina, a doutrina desde Gênesis a Apocalipse ela é uma só. O costume não. Até dentro da cultura de Israel nós temos aqui exemplo de tradição que não existia antes. Foram costumes que foram chegando e se adaptando. Tem um caso, por exemplo, dos recabitas, que Jeremias, né, Deus cita lá sobre os recabitas, que eles, dentro da família dele, tinham o costume de não tomar vinho, né, não morar em casa, morar em tendas. Então, criou-se um costume, né, e dentro da família deles, eles não faziam aquilo de jeito nenhum. Para eles era um pecado, mas não era uma lei, era um costume local de uma família, né? Então eles acusavam Jesus por não lavar as mãos, mas eles tinham coisa muito mais importante a se preocupar, né? Então isso nos mostra o perigo de colocarmos costume como se fosse doutrina, né? Que nós temos uma ilustração aqui de um fariseu, né, lavando a mão e reparando no discípulo de Jesus por não lavar, né? Aquele olhar crítico, tipo assim, poxa, o camarada disse que é servo de Deus, mas está fazendo coisa errada. Muitas vezes nós julgamos as pessoas pelos costumes e não pela doutrina. Isso é muito perigoso, né? Então, Jesus demonstrou que os acusadores eram, na verdade, transgressores, né? Ou seja, eles estavam acusando, apontando o dedo para alguém e não olhando para si próprio. Isso é muito perigoso, a gente precisa estar sempre atento a isso. Primeiro que a gente não tem que apontar dedo para ninguém, porque quem tem que julgar é Deus, só Ele que ele é o justo juiz. Nós não temos que julgar ninguém, nós ensinamos a lei, a pessoa segue se quiser ou não quiser, ou se não quiser não segue. Porém, a quem vai julgar é a palavra, eu não posso traçar juízo com ninguém. Paulo fala na ceia, examine o homem a si mesmo, né? Então nós temos aqui, Jesus nos repreende por se preocupar com tradições e invalidar o mandamento de honrar pai e mãe, usando o argumento do Corban como uma forma falsa de piedade. Eles usam isso para desobedecer o quinto mandamento, que é honrar pai e mãe. Então olha para você ver, eles pegam uma tradição, Corban, uma coisa que surgiu depois, né? Eles pegam uma tradição e colocam acima do quinto mandamento. Os 10 mandamentos lá era a lei áurea de Israel. Eles já estavam colocando um mandamento acima desse, que é a Corban, que significa oferta. É uma palavra de origem aramaica. Os rabinos permitiam que os filhos infiéis usassem esse argumento para não ter obrigações com os pais. Esse é o perigo de acrescentar interpretações paralelas ao texto sagrado para concordar com as nossas ações negligentes. O que eles faziam? Os filhos, tem uma lei de Israel que o filho tinha que cuidar do pai na velhice, né? Essa lei ela não foi abolida nos tempos de apóstolo Paulo. Quando ele vai orientar sobre as viúvas, ele fala que não seja registrada a viúva com menos de 60 anos. Por quê? E se tiver filho, que os filhos cuidem dela para não pesar a igreja. Então essa lei não foi abolida. Essa lei existia lá nos preceitos e ela continuou. Só que o que os fariseus fizeram? Eles fizeram uma barganha. Não, se você der uma oferta no altar, uma oferta no templo, você fica livre de cuidar de seus pais. Ou seja, ensinando os filhos a desonrar pai e mãe em troca de uma oferta para o templo, né? Então, olha isso aqui perigoso. Eu pegar
uma tradição, um corban, eu criar uma tradição, criar um costume e colocar isso como força de lei, e invalidando inclusive os 10 mandamentos, né? O 5º mandamento lá do Decálogo. Então isso é muito perigoso, a gente precisa tomar cuidado, né? A gente, por exemplo, a gente vê muito na igreja hoje as pessoas ensinando coisas, né, baseadas em convicções pessoais, em convicções suas. Aí eu acho que é assim, eu acho que esse é melhor. Ah, por que eu faço isso? Ah, porque eu vejo que é melhor, né? Ainda usa aquele negócio, um versículo que Paulo fala, né, que as más conversações corrompem bons costumes. Paulo só está falando, ele não está falando dos costumes, ele está falando de más conversações, né? Então, falar mal, né? Às vezes pega textos isolados para tentar, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ah, isso aqui não me convém. Pode não conver para aquela pessoa, mas para mim possa ser que convenha. Então é muito particular. Não dá para eu usar esse versículo para dizer assim que tudo me é lícito, nem tudo me convém, né? E usar isso para encaixar em um costume que eu acho que é pecado, e eu acho que as pessoas têm que achar que é também. Então, por isso que a gente precisa trabalhar com Bíblia, com a palavra, porque a palavra mostra o que é certo e o que é errado. O resto é argumentação humana. E Paulo escreve muito a Timóteo, que haveria pessoas que levantariam com fábulas, né, invencionice, proibindo o casamento, haveria muitas coisas paralelas ao ensino da palavra. O profeta Isaías já havia alertado, né? Ele fala assim: vós me clama, mas o seu coração está longe de mim, né? Os fariseus gostavam de demonstrar para o povo que eram santos, mas eram verdadeiros hipócritas que usavam a lei para oprimir o povo, mas não a seguia. Ou seja, o próprio Jesus falou assim: vocês colocam a carga no ombro dos homens, mas vós não tocam nem o dedo nela, né? É uma hipocrisia eu ensinar alguém algo que eu não consiga viver, né? Eu aconselhar alguém a fazer algo que no lugar dele eu faria diferente. Então a gente precisa ter esse cuidado. Às vezes a gente não consegue se colocar no lugar da pessoa, né? Principalmente na área do perdão, né? Muitas vezes eu ensino a pessoa a perdoar alguém, mas será que se eu tivesse no lugar dela eu teria a mesma atitude que eu estou aconselhando aquela pessoa a tomar? Então eu preciso entender até onde eu estou conseguindo caminhar, né, na palavra, para que eu possa ensinar essa palavra, né? Vivi uma santidade aparente. Hoje existem pessoas que na igreja demonstram piedosa, mas na ausência dos irmãos se revelam igual aos ímpios, ou pior. Essas pessoas ou não entenderam o processo da regeneração, ou subestimam a onisciência de Deus. Deus conhece todas as coisas. Então não adianta eu mostrar na igreja que eu sou uma pessoa santa, sendo que lá eu estou adorando a Deus, e Deus me conhece onde eu estiver, né? Conhece o meu interior. Então não adianta, eu posso estar enganando as pessoas, mas a Deus jamais eu enganarei. E aí existem dois tipos, né, de pessoas que ou não entendeu o processo da regeneração. Muitas pessoas são neófitos, precisa crescer, né? Tem gente que demora um tempo para assimilar as coisas, mas existe também aquela consciência cauterizada, né? Então a gente vai entender isso aí. Então, ou essa pessoa não entende o processo, pessoas que fazem assim, ou não está subestimando. Não, Deus não vai me ver, né? Igual aquele pessoal que oferecia sacrifício a ídolos lá no templo, né? Deus levou Ezequiel lá para mostrar o que eles faziam e achavam que Deus não os veria, né? Quando eu acho que Deus não me vê, aonde eu estiver, eu estou colocando Deus em miniatura, porque o Deus que nós cremos é um Deus imenso, né? Eterno, e ele alcança, a sua visão vai a qualquer lugar. Não há nada que fique oculto aos olhos de Deus, né? Hoje, pessoas que na igreja demonstram piedosa, mas não... Hoje, pessoas que na igreja demonstram piedosa, mas não, na ausência dos irmãos, se revelam igual aos ímpios ou pior. Porque ele não, coloquei não. Essas pessoas ou não entenderam o processo da regeneração, ou subestima a onisciência de Deus, que nós já falamos do guria mesmo, né? Cegueira espiritual. A cegueira espiritual dos escribas e fariseus. Jesus os chama de cegos e condutores de cegos. Eles estavam mais preocupados com status, popularidade e estavam mais preocupados com status e a popularidade do que com a obra de Deus. E essa popularidade estava ameaçada por um rabino que ensinava como eles, não como eles, mas com quem tinha autoridade. Quem é esse rabino? Jesus, o rabi. Ele ensinava, só que ele não ensinava como os fariseus, ele ensinava como quem tinha autoridade. Tipo assim, eu estou ensinando algo que eu pratico, algo que eu faço, eu não estou ensinando algo demagogo, eu não sou um demagogo como eles eram. Então esses dois, eles se sentiam ameaçados porque, imagina, o pessoal estava ali ensinando os judeus.
Aí passava Jesus, muitos judeus largavam de ouvi-los para ouvir Jesus, largavam de estar com eles ali para caminhar com Jesus. Então isso gerava uma certa inveja, um certo ciúmes, porque além deles ensinar errado, eles não faziam os sinais que Jesus fazia, e eles tinham acepção de pessoas, Jesus não. Então Jesus, a multidão acompanhava, aí a pessoa está ali assistindo um fariseu dando um estudo bíblico, aí passa Jesus com a multidão, eles largavam, e muitas vezes eles ficavam ali sozinhos, né, com alguns judeus que não gostavam de Jesus também, mas a maioria acompanhava Cristo e isso gerava inveja. Existem dois tipos de cegueira. A primeira, mente cauterizada, e os ignorantes. O que é os ignorantes? Aqueles que realmente são cegos, eles não estão enxergando, precisa de alguém abrir os olhos dele, precisa de alguém guiá-los, né? Existem pessoas que precisam ser guiadas até encontrar o caminho, mas existe aqueles de mente cauterizada, aqueles que um dia viram, mas agora voltaram a ser cegos. Paulo fala isso aos Gálatas: vocês começaram muito bem, começaram no espírito, mas agora estão na carne. Ou seja, vocês estavam enxergando bem, agora estão começando a ficar cegos. Então existem dois tipos de cegueira. Esse tipo de cegueira é pior do que a cegueira da ignorância, porque da ignorância a pessoa, ele pode sair do estado de ignorância, mas a mente cauterizada é mais difícil. Você entrar numa mente que já se fechou para certas coisas, né? Hoje a gente vê muita dificuldade, aquelas pessoas conservadoras, no meio pentecostal principalmente, né, no meio evangélico, aquelas pessoas conservadoras cheias de costumes lá de 1960, né, lá da década de 70, cheio daqueles costumes que hoje não é mais aplicado na igreja, e eles querem manter e querem obrigar as pessoas a seguir esses costumes. E às vezes, essas pessoas, você vai explicar para ela não consegue te ouvir, porque ela já tem a mente fechada para aquilo ali. Ela acha que aquilo ali é certo, e não adianta você tentar colocar uma nova ideia na cabeça dessa pessoa que ela não vai aceitar. Você não consegue mudar aquela cultura, né? Um ou outro consegue, mas a maioria, principalmente por pessoas mais idosas, é mais difícil ainda, né? Criou uma raiz naquilo ali e você não consegue tirar. Então é mais difícil ganhar essas pessoas do que ganhar um ignorante. O ignorante, uma hora você pode tirar ele da ignorância, mostrar para ele o caminho certo, né? Então são dois tipos de cegos: os cegos ignorantes e os cegos de mente cauterizada. Pedro pede a Jesus que os ensine. Por que Pedro pediu Jesus para ensiná-los? Exatamente pelo fato deles andar com o fariseu, ouvir o tempo todo os fariseus, estar habituado a ouvir a palavra através dos fariseus e achando que os fariseus falavam somente a verdade. Agora chega Jesus e começa a ensinar e a combater a tradição dos anciões. Aí, quando Jesus começa a combater, isso gera dúvida, porque agora é uma nova doutrina. É uma nova doutrina. Você ouviu a vida toda que fazer isso é pecado. Aí chega alguém e diz: isso não é pecado. Ou você ouviu a vida toda alguém dizer: fazer isso é certo. Alguém chega e fala para você: isso não é certo. Então, é uma vida que você tem que mudar. Então, é o que acontecia com os apóstolos. Eles estavam ouvindo, eram os únicos que tinham a lei na mão, eram os fariseus, igual a igreja medieval. Né? Quem tinha a Bíblia era só o sacerdote. Então o que eles falavam era lei. Não tinha como você questionar, você não tinha a Bíblia para questionar. Mesma coisa aqui. Né? Então nós vemos aqui, era algo novo para eles. O ensino de Jesus, em sua maioria, contrariava aos fariseus. Né? Contrariava. Por quê? Porque os fariseus batiam muito na tradição. É interessante observar que quando se tratava das leis, os judeus já tinham hábitos. Já era costume deles. Você não vai ver, por exemplo, Pedro tinha dificuldade de comer carne impura, né? Lembra lá do Cornélio? Quando Deus teve que descer o manto lá, nunca comi nada impuro, então eles tinham facilidade para gravar as leis. As tradições é que muitas vezes eles quebravam, por quê? Foi criada com o tempo, foi pelos homens, então uma hora ou outra eles quebravam, né? Mas a lei, eles tinham mais facilidade para guardar. Então, este é o efeito de ensinamentos extra-bíblicos. É mais fácil evangelizar o ímpio do que o religioso. Aquela pessoa fanática, né? É mais fácil você evangelizar uma pessoa que não conhece a verdade do que a pessoa que conheceu a verdade e está saindo e está adaptando outras verdades àquela verdade, né? Trazendo outros ensinamentos em cima daquilo ali. Então isso é muito perigoso, a gente tem que tomar cuidado, porque quando você vai conversar com essas pessoas religiosas, fanáticas, né? Igual eu citei, né? Há pouco tempo eu vi uma pessoa vestindo pano de saco, né? E como se fosse espiritualidade, fosse humilhação, né? Aí quando você vai para a Bíblia, você vai ver que o pano de saco da Bíblia era realmente um pano de saco sujo, eles se jogavam no chão e jogavam cinza, terra sobre eles, era para se humilhar, era coisa nojenta,
Não era aquele pano de saco limpinho. E outra coisa, antes das pessoas do Velho Testamento vestir o pano de saco, eles rasgavam as vestes, tiravam as vestes e punham o pano de saco na pele, nua, sem por quê? Porque era sinal de humilhação. E era tão nojento que a pessoa não conseguia chegar perto. Era como se fosse um mendigo. Não é esse pano de saco que você vê por aí, as pessoas andando até para a rua fora, vestindo em cima da roupa. Aquilo ali é religiosidade, é pegar um texto e tentar adaptar. Né? Até porque isso nem existe, né? Porque a nossa humilhação ela tem que ser interna. Nós estamos falando aqui de santidade interna. E aquilo ali é coisa para mostrar. Imagina, você está com uma pessoa passando para a rua aí com pano de saco, poucos dias, tinha um ainda estava com um pedaço de pau, com um cajado. Eu pensei, brinquei assim, será que ele está achando que ele é Moisés? Né? Porque do jeito que está vindo com aquele pano de saco, mas é um pano de saco limpinho, entendeu? Ficou ridículo, mas é limpinho e um cajado na mão. Então a ideia é que as pessoas criam, isso é religiosidade. E quando você vai falar para essas pessoas, outro problema de falar para essas pessoas é porque já existe um líder que está ensinando para elas isso. Então você vai ter que combater o líder delas, é o problema que Jesus teve. Ele teve que combater o líder, que eram os fariseus. Então, para ele ensinar a sua doutrina, com o povão não tinha problema. Né? O povão só questionava assim, mas o fariseu fulano falou. Ele tinha que combater os fariseus, porque é o líder que às vezes leva essas pessoas para essas ideias. Hoje nós temos igreja aí que quando você entra dentro dela, você não sabe se é uma igreja cristã ou se é o judaísmo. Né? Tem pastor já ministrando no culto com veste sacerdotal e equipar, né, e tal, tocando chofar, que é aquela corneta de chifre de carneiro, né, tá trazendo o judaísmo para dentro da igreja, né, e voltando às práticas da lei. Então, aí você vai ensinar para a pessoa que está errada e o cara está mostrando na Bíblia, só que ele está forçando o texto, né, ele está forçando o texto. Aí você tem que entrar num debate teológico para explicar para aquela ovelha que o pastor dela, que o líder dela está ensinando errado, aí é complicado. E isso pode acontecer no meio de nós. Eu estou falando lá, mas pode acontecer na nossa igreja. Você está na sua igreja, tem um pastor lá que ensina. Né? Eu já vi pastor na minha igreja falar algo quando você vai para a Bíblia não combina, não concorda. Né? E só que você não vai levantar no meio do púlpito e manda falar com o pastor está errado. E ele muitas vezes também você não tem essa oportunidade. Por isso a escola dominical é muito boa, porque na escola dominical você pode questionar o professor ali no tete a tete. Né? Não tem... porque não vai haver constrangimento. E o professor que for humilde, se ele tiver errado, não tiver argumento, ele vai ter que calar a boca mesmo, vai ter que entender que o aluno está coberto de razão. Agora, se ele tiver certo, ele mantém a sua postura, desde que haja harmonia, que não haja agressões, né? Porque tem gente que não sabe discutir teologia. Eu já vi pessoas brigar por causa de temas teológicos, né? Jesus fala aqui que o que contamina o homem é o que sai de dentro do coração, e não o que entra pela boca. Né? Corrigindo. Jesus falou que o que entra pela boca é que contamina o homem, não o que vem de dentro. Né? Então o que entra pela boca, ele está falando de impurezas, né, de externo. Ou seja, lembra que nós falamos o pecado, ele vem de fora para dentro, porque ele vai contaminar a alma, que é interna. A santidade vem de dentro para fora. Então, quando a santidade vem de dentro para fora e o pecado vem de fora para dentro, ela vai encontrar a santidade, vai haver um confronto ali. O que a santidade faz? Ela expulsa o pecado. Porque ele vai entrar e não vai achar guarida, porque a santificação está ali. A santificação é Jesus. E essa santificação ela impede com que o pecado entre. Então, o pecado vem de fora para dentro. Mas lá dentro está santo, ele tem que sair. Né? Então, é isso que ele falou. E nós entendemos aqui que muitos ficam preocupados com a aparência externa. Eu coloquei aqui o caso do apóstolo Pedro, que ele mesmo depois do Pentecostes, nós falamos sobre um assunto sobre ele avivado depois do Pentecostes, mas mesmo depois do Pentecostes, Pedro tinha algumas dificuldades com algumas doutrinas, né? Observa que quando Jesus mandou ele pregar para Cornélio, teve que mostrar para ele, fazer toda a encenação, manto animais impuros, e mandar ele comer. Ele fala, eu nunca comi nada impuro. Aí Jesus fala para ele, não tenhas tu impuro que Deus purificou. Ou seja, por que Deus fez aquilo? Porque Deus sabia, Jesus sabia que no coração de Pedro, ele não aceitaria Cornélio. Cornélio era um ímpio, era um incircunciso. Então ele não aceitaria. Então, mesmo depois do Espírito Santo ter batizado ele tinha essa dificuldade. E o segundo caso, nós encontramos quando o apóstolo Paulo chega, se eu não me engano, na igreja de Galácia. E chega lá na Galácia, e lá Pedro estava comendo com pecado, com ímpios, com gentios. Cristãos, mas gentios.
E quando Paulo chega, ele afasta. Ele, Barnabé e Paulo chama eles de dissimulado, ou seja, trocando em miúdo, chama ele de crente falso. Você é hipócrita, você está agindo como fariseu, né? Duas caras, uma para eles e outra para os judeus, que Paulo chegou com um grupo de judeus conservadores. Então a gente vê, mas só que quando você vai ler as cartas de Pedro, você vai ver que ele foi aprendendo. Ele aprendeu com Cornélio. Olha que coisa interessante, Cornélio, Deus aprovando tudo na vida de Cornélio, tiveram que ir em Jerusalém explicar ainda. Como vamos negar o batismo em água para alguém que Deus deu o batismo com o Espírito Santo? Eles estavam querendo negar, aceitar Cornélio, não queriam aceitar Cornélio, que já tinha sido batizado com o Espírito Santo. Então Pedro teve que explicar isso lá, mas antes dele explicar, Deus teve que explicar para ele também, né? Então é o perigo de nós colocarmos, viver tradições. Nesta lição aprendemos que à semelhança dos fariseus, encontramos hoje cristãos que dão mais ênfase a costumes do que a doutrina propriamente dita, torcendo o texto para conformar com ensinos humanos, à semelhança dos escribas e fariseus. Jesus ensinou que a verdadeira santificação acontece no interior e não no exterior do homem. Então hoje nós encontramos isso, pessoas que ele ainda insistem em pregar certos costumes na igreja, né, como força de doutrina, né, e aí pegam textos isolados e ali interpretam e trazem aquela interpretação para a igreja, e muitas vezes muitos crentes na igreja ainda são um pouco leigos na interpretação bíblica, né? Aí então fica fácil manipular. Hoje as igrejas mais manipuladas são as que menos lê Bíblia. Paulo, quando ele pregava para a igreja de Bereia, eles conferiam se o que Paulo estava dizendo estava escrito. Então é importante nós termos a Bíblia na mão. Sempre que um pastor, um pregador, um professor, um palestrante fala algo, eu preciso estar com a Bíblia na mão, eu preciso ter consciência do que ele está dizendo é verídico. O que ele está dizendo está escrito daquele jeito mesmo, ou se ele não está pegando um versículo isolado, né? Porque às vezes você pega um versículo, ele fala uma coisa, mas quando você estuda o contexto, você vai ver o contexto é totalmente diferente, não dá nem para aplicar naquela situação. E é ali que nasce as heresias, porque se eu pego o versículo isolado, não olhando o contexto, aí eu posso trazer uma grande heresia, trazer uma interpretação errada sobre aquele versículo, e isso virá uma doutrina na igreja, uma tradição que vira doutrina, e depois para você tirar isso é muito mais difícil. Então, nós possamos ter esse cuidado e sempre buscar a Deus, buscar a santidade interna, não aparentar ser crente, né? Viver aquela aparência, né? Tem gente que é tão crente que ele nem sorri, né? Já vi pessoas que andam com a cara fechada, né? E aí muda a fisionomia, né? Então assim, não entende muito bem que ser crente é ser simpático. Eu posso estar em qualquer lugar e ser um santo. Eu posso estar em qualquer lugar, né? Não preciso ficar escolhendo lugar. Eu não tenho que afastar de pecadores. Tem gente que é tão santo que ele não fica com pecador, porque ele pega lá aquele versículo de Salmo: não sentar na roda dos escarnecedores, né? Me explica Jesus no meio de prostituta, no meio de leprosos, no meio de pecadores. Me explica. Jesus estava contradizendo esse versículo? Não. Lá fala de escarnecedores. Muitas vezes os escarnecedores não é nem ímpio, são crentes. São pessoas que escarnecem, entende? Nem sempre quer dizer que é pessoas que não creem em Deus. Então, escarnecedor é quem senta na roda para falar mal de Deus, para ficar... mas o ímpio nem sempre. Pessoas ímpias, pessoas que não estão no caminho, nem sempre são pessoas que têm práticas pecaminosas, assim como outrora tínhamos também, mas são pessoas que precisam de Jesus. E só vai encontrar Jesus se você for lá, né? Se você estiver no meio deles. E eu posso viver no meio deles sem me contaminar, porque eu tenho que contagiar o ambiente em que eu vivo, não ser contagiado por ele. Eu preciso mudar o ambiente, não o ambiente me mudar. Então é importante nós entendermos isso. A minha santificação, ela vai refletir de dentro para fora. As pessoas não vão ver pelo que eu falo, mas pelo que eu faço, pelas minhas práticas, pelo meu contexto de vida. Daniel, procuraram na vida dele algo para acusá-lo, falou que não achou nada errado, nem na lei dos homens e nem na lei de Deus. Isso é bom, importante. Não adianta você querer andar certinho na lei de Deus se você está errado na lei dos homens. Tem muita gente aí que está com pendências aí na lei dos homens, mas está bonitinho na igreja como um figurino. Cuidado, porque se você não obedecer a lei dos homens, não adianta você querer andar na lei de Deus, porque Deus, ele fala que a nossa lei tem que exceder. Então, se o homem me manda caminhar 1 milha, eu tenho que ir 2. Se o homem me manda, né, se eu não posso sonegar o imposto, e eu estou sonegando imposto, não adianta eu querer ser dizimista fiel, se eu estou sonegando. Eu estou deixando de entregar o imposto,
né, e quero ser abençoado, eu estou cometendo um pecado. Eu estou só dando um exemplo. Existem muitas outras coisas que as pessoas fazem em nome da falsa, né, daquela falsa santidade. Então, cuidado. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos viver essa santidade interna, essa santidade que eu não preciso falar, que as pessoas ao olhar para mim vai perceber a diferença. Como a mulher também olhou para Eliseu e falou, este homem é um santo homem de Deus. Né? Não estava escrito na testa dele, mas ela percebeu pelo seu comportamento. No mais, que Deus possa abençoar todos vocês. Mais uma vez agradeço a oportunidade de poder estar junto com vocês aqui nesta lição, querendo pedir a vocês carinhosamente que ao visualizar o vídeo, se inscreva no canal, né, dê-lhe o seu like, né, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe, né, se você gostou também, pode fazer os comentários, né, estamos aqui para ouvir, estamos tranquilos em relação à crítica, não temos problema quanto a isso, né, pode fazer suas críticas também e tudo para que nós possamos melhorar para o bom andamento da obra de Deus. No mais, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.